grandes empresas entrando nesse ramo. Perfeito. O assunto que você já havia anunciado anteriormente, né? Chegando ali com a 4.0, mas antes, quais são as principais inovações tecnológicas que estão impactando as instalações elétricas prediais? A gente pode citar um exemplo prático aí que a gente tem o problema aí de efeito estufa. Hoje a gente fala muito do carro elétrico, né? É lógico que o carro elétrico hoje, em termos de custo, ele vai se tornar cada vez talvez mais acessível, assim como energias renováveis, né? No caso, por exemplo, quem tem um carro elétrico vai ser interessante ter uma energia renovável dentro do seu imóvel, dentro da sua casa, para alimentar aquele carro. Hoje já existe no mercado mundial alguns carros, inclusive alguns às vezes vêm até o Brasil, que já existe uma coisa que vai ser padronizada no mundo inteiro. Seria o quê? Eu tô com energia minha, em determinado momento há uma oscilação de tensão, você pode utilizar a própria energia do carro, ou seja, o carro, para carregar a bateria, eu carrego a bateria do carro. Mas hoje já existe a técnica de você pegar a bateria do carro, a energia que existe na bateria do carro, e carregar de repente alguns equipamentos do seu imóvel em momentos que há oscilação de tensão e também em momentos onde eu preciso utilizar aquela energia para redução na conta. Então o mundo está evoluindo cada vez mais num progresso diferente. No caso do carro é bem interessante. Eu carreguei o carro, deixei o carro em casa. Então o carro ele pode suprir necessidade em um determinado horário. Uma carga, por exemplo, de ar-condicionado, alguma coisa de ventilação, Sim. refrigeração do imóvel. E como que a indústria 4.0 está influenciando as instalações elétricas industriais? No caso, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente tem a IoT, que seria a internet das coisas. A gente tem também vários equipamentos que trabalham com informações na nuvem, né? A gente tem, por exemplo, a parte de interface de manutenção, construção de um equipamento ou de um veículo, utilizando as técnicas através de um robô. Essa interface hoje, ela tá a gente está falando da internet da 4.0, que seria a quarta geração, Sim. digamos assim, da revolução. Hoje a gente já está falando da quinta geração, aonde já vai ter uma interface maior entre o homem e a máquina. Então muitas pessoas às vezes questionam, nossa, essa 4.0, determinada pessoa falou que a 4.0 vai tirar emprego. Muito pelo contrário, ela está aí, mas a hora que entrar 5.0, vou precisar de pessoas qualificadas para fazer a interface homem-máquina. Então, o ser humano jamais vai ser substituído. O que vai acontecer é a evolução do futuro somente. Perfeito. E aí espero que o futuro é promissor, né? E vai ser muito promissor, porque muitas pessoas vão se qualificar para trabalhar, por exemplo, na indústria 4.0, que algumas empresas ainda não chegaram ainda no 4.0, mas se tiver alguma outra empresa futuramente entrando no 5.0, vai utilizar mão de obra altamente qualificada. Quem vai ganhar com isso é o próprio ser humano, a própria civilização. Com a sua evolução, né? Constante evolução. O que que é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas? O SPDA e qual que é a sua importância? O SPDA, ele é altamente importante para proteção das pessoas, né? No caso, a gente tem aí locais de público. Aonde se tem local de público, eu preciso de proteção. Eu preciso também de proteção em edificações, prédios, né? Locais de público, onde eventos. Então, eu preciso do sistema de SPDA, onde nunca se preocupou muito. Hoje, cada vez tem se preocupado mais com a SPDA. Um dos principais motivos é a quantidade de trovoadas que a gente tem ao longo do ano na nossa região. No caso de Pouso Alegre, eu não me recordo a data, se foi 2022, mais ou menos, a gente teve uma quantidade de trovoadas em excesso, superando Médio. a média que a gente tem, a média de Pouso Alegre, então foi bem superior. E quais são os componentes essenciais de um SPDA eficaz? No caso do SPDA, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a gente utiliza o para-raio de Franklin, né, em determinadas
edificações, por exemplo, caixa d'água, locais aonde há uma elevação de altura, por exemplo. A maior parte dos prédios utiliza o processo de sistema de proteção com sistema de Franklin, mas é interessante também o outro sistema que é o sistema da gaiola de Faraday, que é o mais utilizado hoje. Hoje tem que ser utilizado em postos de saúde, em locais onde há reunião de público, que é obrigatório por lei, né? Ele é obrigatório por lei. Então, o SPDA, na verdade, não é uma coisa que deveria ser, ele é obrigatório por lei. Assim como os itens que a gente comentou anteriormente na área residencial. E o que diz a legislação brasileira sobre a obrigatoriedade de SPDA em instalações prediais e industriais? No caso, o que ela diz, por exemplo, que a partir de a NBR 5419, segunda edição de 2015, ela estabelece que edificações a partir de 1.200 metros quadrados é obrigatório seu uso. Edificações com altura de 25 metros é obrigatório. Como eu comentei anteriormente, locais de reunião de público é obrigatório. É obrigatório também em postos de combustíveis, em locais onde há risco de explosão. Vamos supor, o local lá, ele guarda, por exemplo, vamos supor, dinamite, explosivos, né, por exemplo. Nesse local é obrigatório a utilização do SPDA. Perfeito. Os projetos de instalação, né? Como que é feito um projeto de SPDA para um edifício residencial? No caso de edifício residencial, a gente pode fazer o projeto no início do processo. Já faz o projeto. Preciso também, pode fazer o levantamento de resistividade do solo, ok? Antes do projeto, dependendo do local, um local mais alto, por exemplo. Pode já fazer um estudo do solo. Em seguida se faz o projeto. É interessante fazer o projeto desde o início. Terminei o prédio, vou fazer o projeto. Não. O projeto ele é feito em conjunto. É feito ao redor do prédio a malha, a gente chama a malha da gaiola de Faraday. Depois, no caso, se for várias edificações, vários prédios, tem que ser interligado essas edificações, a gaiola. E também após a construção dele, conforme a construção dele, também é feito todo o projeto. E também em cima fechando a gaiola de Faraday também na parte superior do prédio. E também fazendo também o para-raio de Franklin junto. Os mais antigos costumam fazer somente o para-raio de Franklin, mas o mais correto é fazer os dois procedimentos e o laudo dele é anual. A inspeção a gente costuma fazer semestral. E existe diferenças significativas no projeto da instalação de um SPDA residencial e industriais? No caso, o conceito de fazer o processo é o mesmo, o equipamento a ser utilizado para testar é o mesmo. No caso da indústria, há uma preocupação seria com a fábrica. Eu preciso fazer a cobertura do SPDA na fábrica. Preciso fazer a cobertura em pontos mais altos, caixa d'água, por exemplo. Por exemplo, se tem uma caixa d'água lá que utiliza, por exemplo, como bombeiro ou uma caixa d'água utilizada pela própria empresa, eu preciso fazer a proteção dessa caixa d'água. Tem a portaria, preciso fazer a inspeção da portaria. Alguém poderia até perguntar, mas e ao redor, estacionamento? Daí compete chamar um engenheiro eletricista, no caso a gente comenta dos engenheiros da associação, né? Sim. Dos engenheiros de Pouso Alegre. Ir até o local e fazer uma análise. No estacionamento também pode ser a necessidade de utilização do SPDA, mas isso é tudo sobre avaliação. É obrigatório somente, digamos assim, na portaria e também na parte da fábrica. E também algumas empresas já adotam os procedimentos de horário de saída. Vamos supor que o pessoal sai 5, 6 horas. Monitorar no site do INPE se há trovoadas nesse horário, determinados horários. Então, consegue fazer uma segurança maior às pessoas também que estão envolvidas. Inclusive, várias cidades já adotam esse procedimento. No caso, cidades onde há uma quantidade muito grande de trovoadas, principalmente regiões montanhosas, tipo Campos do Jordão, aquela região ali do Vale do Paraíba, que já existe vários indícios de pessoas morrendo dirigindo moto. Já existe caso de dirigindo moto. Nosso caso aqui,
o SPDA ele tem que levar em consideração, a gente falou de estacionamento, a gente também tem que levar em consideração